Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre a transformada de Laplace, uma ferramenta útil para transformar sinais do domínio do tempo para o domínio da frequência. Vamos lá? Então pessoal, sou Guilherme, membro do PET Engenharia Elétrica. Dessa vez a gente vai estar começando uma nova playlist, continuação do conteúdo de sinais e sistemas lineares. Já dito, hoje nós vamos estar trazendo a transformada de Laplace. Nossa primeira aula nós vamos estar trazendo a introdução, então teremos os seguintes tópicos. Primeiro vamos definir o que seria a transformada de Laplace, depois fazer breves comentários sobre sinais famosos e frequentes que vamos utilizar e comentar algumas propriedades da transformada de Laplace. Então, definindo, a transformada de Laplace é uma ferramenta matemática útil para transformar sinais do domínio do tempo para o domínio da frequência e também para quebrar equações diferenciais ordinárias em equações algébricas. Então, esse diagrama demonstra um pouco do que nós temos e, exemplificando isso, nós teríamos algo parecido com uma equação diferencial ordinária de segunda ordem se transformando em uma equação algébrica no domínio da frequência com algo parecido como essa forma. Posteriormente, nós poderemos ver aplicações mais detalhadas. Certo, agora partindo para a definição matemática da transformada de Laplace, nós temos o seguinte. Estarei destacando em vermelho aqui algumas partes importantes. Primeira anotação da transformada de Laplace, nós temos o L. Entre colchetes, o sinal no domínio no tempo cujo faremos a sua transformada. Por definição, aqui nós trazemos a integral de menos infinito ao infinito, aqui já com o seu limite, de A tendendo ao infinito, advindo das integrais impróprias. Aqui nós temos o sinal no domínio do tempo a ser transformado, e o resto da formulação da transformada. Desenvolvendo a notação, nós temos então a transformada de Laplace do sinal f de t é igual a f de s, s sendo a nossa frequência. A transformada de Laplace do sinal x de t igual a x de s. Partindo agora para os sinais famosos, primeiro estaremos falando do impulso unitário, ou o delta de Dirac. Algumas especificidades dessa função não serão trabalhadas nessa aula, mas, de primeiro momento, é importante dizer que sua transformada é 1 e a sua demonstração parte do teorema de amostragem da função impulso. Não será abordada no conteúdo da aula introdutória. E, basicamente, o impulso unitário representa uma saída muito elevada, tendendo ao infinito, num curto espaço de tempo. O próximo sinal famoso é a função degrau unitário, com a notação U. Por definição, o degrau unitário é igual a 1 para t maior igual a um tempo de corte, usualmente nulo, ou 0 para um tempo menor que o tempo de corte, também normalmente descrito como 0. Como pode ser visto aqui no gráfico, nós temos de menos infinito até 0 o degrau valendo 0, e do 0 até mais infinito o degrau como 1. Essa função é muito importante porque qualquer sinal multiplicado por um degrau se torna um sinal causal. Aqui nós temos a transformada de Laplace do degrau unitário valendo 1 sobre s. No próximo quadro eu estarei resolvendo essa transformada, dada essa importância. Então, usando os conceitos introduzidos, nós temos que, por questões de notação, nós queremos resolver a transformada de Laplace do nosso degrau. Utilizando a definição de transformada de Laplace dada, nós teremos onde U é o sinal a ser transformado. Desenvolvendo, nós podemos dividir essa integral em dois intervalos, de menos infinito até 0 e de 0 até mais infinito. Mas como vimos agora, no intervalo de menos infinito até 0, o nosso degrau vale 0. Então, essa parcela da nossa integral também será 0. Então, nós ficaremos com a integral de 0 a infinito de U de t de e na menos st dt. Mas, como também por definição do degrau, nesse intervalo o degrau é unitário, ele terá o valor de 1. Então, isso nos dá a integral de 0 até infinito de e na menos st dt. Por substituição simples, a integral dessa exponencial fica com forma de... Para isso, precisaremos analisar os limites. Dessa maneira, teremos o exponencial de 0 nessa parcela
Então ficaremos com e elevado a zero sendo 1, ficaremos com 1 sobre s. Já para essa parcela, precisaremos analisar esse limite de quando a tende ao infinito. Para a função exponencial, quanto maior o valor do exponente, maior o valor da função. Então, essa parcela tenderá ao infinito. Então, para que essa integral converja, nós precisaremos analisar o seguinte. Sabendo que S é uma frequência complexa, dada por sigma mais j ômega, poderemos substituir esse valor no nosso expoente. Analisaremos aqui só a exponencial. Nesse caso aqui, para valores de sigma maiores do que A, considerando que A está tendendo ao infinito, vou substituir para ficar mais fácil, nós vamos ter esse expoente indo para infinitos negativos, ou seja, números cada vez menores. Então, a exponencial tendendo a menos infinito faz com que o limite tenda a zero, a sigma maior do que j ômega. Paralelo a isso, caso sigma seja menor que j ômega, nós teremos a exponencial de mais infinito, pois esse expoente ficará positivo, e a exponencial vai tender ao infinito. Então aqui nós temos a integral divergindo. Em resumo, para essa transformada de Laplace e essa integral existirem, essa parcela deve ser zero. Caso não, ela tenderá ao infinito e a nossa transformada divergirá. Isso é o que a gente chama de região de convergência da transformada de Laplace. Então, ficaremos com apenas essa parcela da nossa transformada. Então, finalmente, a transformada do degrau é igual a 1 sobre s, é elevado a menos s, 0, é elevado a 0, que é 1. Então, teremos 1 sobre s. A análise desse limite é importante, pois se repetirá em outras transformadas, e nós veremos mais para frente que uma coisa muito comum das transformadas de Laplace é resolvermos algumas primeiras, por definição, como é o caso do degrau, e depois usaremos uma tabela em acréscimo, como na matemática é muito comum nós transformarmos um problema num problema anterior já resolvido, nós vamos simplificando os nossos cálculos de transformada de Laplace e aplicando alguns conceitos direto, sem necessariamente fazer toda essa análise. Em continuidade, nós temos a função de rampa, definida no intervalo, assim como o degrau, 0, para valores de tempo menores do que 0, e para valores de tempo maiores do que 0, ela é igual a t. Então, integrando o degrau unitário, nós temos a transformada do degrau como 1 sobre s ao quadrado. E aqui nós temos a representação gráfica. Outro sinal bastante recorrente é a função exponencial. Vejam que aqui já temos multiplicada por um degrau e ela parte do zero, contínua até mais infinito. Essa transformada é importante, pois muitos outros sinais, como por exemplo seno e cosseno, podem ser simplificados por exponenciais. Então, uma vez resolvendo a transformada de Laplace da função exponencial, poderemos pular etapas para resolver transformadas futuras, assim como foi o caso do degrau, que simplificou a transformada de Laplace da rampa. Então, de maneira rápida, nós temos que a transformada de Laplace da exponencial é 1 sobre s menos a, e essa aqui também será resolvida nessa aula. Também por definição, nós vamos ter a transformada da nossa exponencial multiplicada pelo degrau. Então, como já visto anteriormente, o degrau é unitário no intervalo de 0 até infinito e nulo para valores de t menor que 0. Então, de maneira direta, já podemos escrever que a nossa transformada de Laplace vai ser o intervalo de 0 até infinito da nossa exponencial multiplicada por n menos st dt. Então, basta resolver essa integral e iremos obter nossa exponencial no domínio da frequência. Semelhante ao que acontece no degrau, a primeira etapa seria juntar os nossos expoentes, já que temos um produto de mesma base, deixando t em evidência. Dessa forma, nós ficaremos com a integral de um exponencial novamente. Ficaremos com menos 1 de s mais a, multiplicando nossa exponencial, avaliada de 0 a infinito. Em continuidade, resolveremos o limite novamente.
de 0 até A. Resolvendo para os limites de integração, ficaremos com o seguinte. Vejam que temos uma forma parecida com o que ocorreu no degrau. Então, dessa vez nós poderíamos colocar o termo menos 1 sobre S mais A em evidência e ficar com nosso limite dessa forma. Novamente, nós temos a exponencial de 0, sendo 1, e esse limite de A tendendo ao infinito que nós já analisamos anteriormente. Então, nós temos que a nossa região de convergência aqui, dada por S maior do que A. Por quê? Para esse caso, nós teremos a nossa exponencial tendendo a menos infinito e o limite de um exponencial tendendo a menos infinito, números do expoente cada vez menores e mais próximos de zero, teremos um exponencial muito próximo de 1. Então, poderemos defini-la como 1. Já para o caso contrário, para expoentes cada vez maiores, tendendo a mais infinito, teríamos números cada vez maiores e essa integral divergiria. Então, por isso, essa parcela deve ser nula, novamente, como explicado no caso do degrau. Então, ficaríamos com a transformada final sendo igual a menos 1 de S mais A. Aqui, novamente, é importante observar como algumas etapas seguidas no degrau se repetiram, e isso é comum em outras transformadas por definição. Então, quanto mais se avança no estudo da transformada de Laplace, mais etapas são encurtadas. Agora, partiremos para uma breve explicação sobre as propriedades da transformada de Laplace. Um fato importante aqui é que a transformada, por definição, é uma integral, então algumas propriedades são parecidas. Primeiro, nós temos a homogeneidade. Basicamente, nós poderemos trazer a constante que multiplica o nosso sinal para fora da nossa transformada de Laplace, assim como a gente faz na nossa integral. Então, a transformada de uma constante por um sinal é exatamente a mesma coisa do que a constante multiplicada pela transformada do nosso sinal. Uma propriedade quase análoga à homogeneidade é a aditividade, onde a soma das nossas transformadas é igual à transformada da soma. E uma coisa interessante de ambas as propriedades anteriores é que elas geram uma propriedade principal, que será mais utilizada ao longo do nosso curso, que é a propriedade de linearidade. Ela basicamente é uma fusão das duas propriedades anteriores em uma proposição só. Então, uma constante multiplicando na nossa soma é igual à soma das nossas transformadas, cada uma multiplicada pelas constantes anteriores. Também é o caso que essa constante é igual, a gente pode deixar ela em evidência e tirar ela para fora da transformada também. Outra propriedade interessante é a translação no tempo, que define o deslocamento do nosso sinal. Transformar um sinal transladado no tempo para o domínio da frequência significa multiplicá-lo por um exponencial. Analogamente, nós podemos deslocar o sinal na frequência, que significa multiplicar nosso sinal no tempo por um exponencial, dessa vez no tempo. Em continuidade, nós temos a diferenciação no tempo, muito parecido com as outras propriedades, onde a gente faz pulos entre operações no tempo e na frequência para realizar operações análogas. Nós temos que a diferenciação no tempo é uma diferença na frequência. A gente pode repetir essa propriedade para diferenciações de diferentes ordens e obter o seguinte. Então, nós temos aqui uma derivada de segunda ordem. Então, nós vamos ter o nosso s ao quadrado x de s menos sx menos o nosso x. Então, podemos fazer a seguinte proposição em forma de somatório para diferenciação de n ordem. Temos também a propriedade do escalonamento no tempo, definida pela seguinte proposição. A transformada de Laplace de um sinal de uma constante multiplicada por t vai ser igual ao nosso 1 sobre a nossa constante multiplicado pelo nosso sinal na frequência, né, de s sobre essa nossa constante, para ela sendo maior que zero. De maneira equivalente, podemos fazer isso também para uma divisão, mas dessa vez, no domínio da frequência, ela se torna uma multiplicação. Mas qual o significado gráfico do escalonamento no tempo? Basicamente, multiplicar o nosso tempo por uma constante significa aumentá-lo.
Então, é como se nós estivéssemos aumentando, expandindo o nosso sinal. E repartir o nosso tempo significa comprimir o nosso sinal. Então, formulamos que ampliar o nosso sinal no tempo significa comprimir o nosso sinal na frequência. Comprimir o nosso sinal no tempo significa ampliar o nosso sinal na frequência. Por fim, nós temos a propriedade da convolução. Se nós temos a bilateralidade de um sinal F1 no domínio da frequência e um sinal F2 no domínio do tempo para o domínio da frequência, nós temos que uma convolução de sinais no tempo é um produto de sinais na frequência, com a convolução da frequência definida por... E por definição, a convolução da frequência tem a seguinte forma. Bom, pessoal, por fim, eu só trago um lembrete de que as formulações matemáticas que a gente fez, tanto na integral quanto para a exponencial, não são tão utilizadas nas questões, então não se assustem. É mais para vocês terem uma noção de como funciona a transformada e de quais são suas condições de existência, e também porque alguns termos desaparecem por causa dessa questão de integrais impróprias e divergência ou convergência dessa função. Algumas propriedades foram somente introduzidas e elas serão mais abordadas com exercícios nas próximas aulas. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.